Nosso podcast Você Pode Mais com a doutora Ingrid conta com o patrocínio da Boscovic Turismo. A Boscovic Turismo é uma renomada agência de viagens localizada em São Paulo. A sua CEO, Cibele Boscovic, poderá lhe oferecer vários pacotes de viagens internacionais e também cruzeiros e muito mais. Procure a Boscovic Turismo para a sua próxima viagem. Olá, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast Você Pode Mais com a doutora Ingrid. Hoje eu estou aqui com a nossa convidada Adriana Viana. O mês de maio é o mês nacional da segurança na água e é um período dedicado à conscientização sobre a prevenção de afogamentos e a segurança na água. Hoje estamos aqui com a Adriana. A Adriana é baiana, surfista desde os 13 anos e com 20 anos se mudou para a Califórnia, que em geral é o sonho de todo surfista, né? Mas depois de um tempo, ela veio morar na Flórida, trabalhou com turismo durante um período de 10 anos e depois sentiu a falta da conexão com o mar e com a água e decidiu migrar para oportunidades dentro da área aquática. E hoje, a Adriana ela é proprietária da Aquamotion Swim School, uma escola de natação muito conhecida em Pembroke Pines. E hoje ela está aqui comigo. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada por me ter aqui. Bom, você veio do Brasil para cá de surfista para nadadora, professora de natação. Conta pra gente como é que foi essa trajetória sua. Sim, pois é. Eu me mudei para a Califórnia primeiro e estudei um tempo lá. E depois de um ano, minha irmã me chamou para vir morar na Flórida, porque ela também havia se mudado para cá no final do ano. Me convenceu que aqui tinha ondas maravilhosas e que tinha peixe frito na praia. Tenho carta até hoje. Então, um tempo eu levei trabalhando com turismo e, assim como você disse na introdução, eu realmente não me vi mais assim sentada num escritório trabalhando. Eu sentia muita falta de o corpo em movimento e da água principalmente. E aí eu busquei um trabalho nessa área aquática quando eu fui contratada por uma escola para trabalhar como professora. Em menos de 6 meses, assim, eu demonstrei, acho que minha paixão por ensinar, minha paixão por estar com as crianças e por estar em contato com a água. E em menos de 6 meses eu fui convidada para ser gerente de 3 das escolas delas. Dentro dessas 3, as duas delas eu que abri. Assim, como é que se fala? From the ground up. Ground up, yes. E então acho que com essa experiência toda que eu tive, né, eu trabalhei 7 anos com essa escola, tive a oportunidade de abrir essas duas para eles, então eu aprendi muito não só na área administrativa, como no desenvolvimento das classes, né, da filosofia e tudo que eu aprendi, não só a técnica, mas eu desenvolvi a minha própria técnica. Tinha muitas coisas que, da forma que eu ensinava, não batiam muito com a minha lógica a motora e de pensar como a criança aceitaria, né, aquele movimento. Então, eu criei o meu próprio programa e dentro desse programa é o que hoje em dia eu utilizo na minha escola. E a questão da parte de como eu abri minha escola, eu acredito que você vai me perguntar depois, então eu deixo isso para depois. Bom, aqui na Flórida, quem não mora aqui, mas conhece a Flórida, bom, é uma península, estamos rodeados de água, né? E infelizmente a Flórida infelizmente tem a fama de ser um dos lugares que tem maior afogamentos de crianças, geralmente crianças pequenas, 2 aninhos, 3 aninhos. E geralmente esses afogamentos, infelizmente, ocorrem ou na própria casa, ou na piscina, alguém deixa uma porta aberta, a criancinha Exato. cai, ou num lago, que aqui tem muita água, os canais, né? E realmente é um problema grande em vários condados, em várias cidades da Flórida. Como eu mencionei no início, o mês de maio é um mês de reconhecimento da segurança de água, mas você tem mais um pouco de informação sobre um dia especial que é amanhã? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, o dia 15 de maio é o dia oficial, porque é o dia onde há uma coalizão de pessoas que trabalham na área aquática, não só parques aquáticos, como a Cruz Vermelha,
como a aliança de banheiras e de hidromassagem, Uhum. onde também acontecem muitos Sim. afogamentos. Então, eles se reúnem para educar o público, né? Falar sobre a importância de você ter essa conscientização dos perigos que existem, né? Em qualquer, cerca de qualquer corpo de água, vamos dizer assim. Seja uma banheira, seja um lago, Uhum. seja um rio, uma piscina. Os acidentes, como você mesmo mencionou, acontecem das formas mais inesperadas e as possibilidades são infinitas aqui Uhum. na Flórida. Então, eles se reúnem para educar o público, para fazer demonstrações, inclusive de produtos também, de piscina, Uhum. que não antigamente, eu não sei se você, talvez você tenha sabido de casos, havia muita sucção Sim, sim. nos As ralos piscinas de tiveram que piscina. ser ajustadas, sim. Exato. Uhum. Essa sucção já matou muitas crianças, com o Uhum. cabelo preso, às Cabelo. vezes até o próprio corpo, Uhum. A quando se mãozinha, é. com a mão. Então, esses novos produtos que são lançados, eles são trazidos ao mercado e apresentados nessas feiras também durante esse mês, para que escolas e parques e tudo possam tomar conhecimento e fazer as alterações necessárias que sejam precisas, né, dentro dos equipamentos deles. E Então, em julho também tem uma outra julho tem o data, dia né? 25, exato, 25 de julho é uma data também mundial. Também é para conscientização, mas é mais também em consideração, vamos dizer, uma celebração não no sentido de uma coisa alegre, mas Uhum. uma coisa para um memorial para as pessoas que perderam Ah, entendi. crianças Entendi. vítimas, ou Sim. crianças ou adultos, ou Uhum. vítimas de Uhum. afogamento. Uhum. Também é uma data mundial, né, celebrada 25 de É um julho. assunto muito importante. Eu acho que todos os pais, quem tem criança, deve logo pensar, ainda mais em qualquer lugar, mas ainda mais morando num lugar como a Flórida, que tem Uhum, muita água. E é interessante, você mencionou banheiras. Eu já li várias coisas sobre isso, por causa dos meus filhos aprenderam bem cedo a nadar. Meus netos, a minha netinha deve aprender breve. Mas eu vi, em vários lugares eu li que a quantidade de água para uma criança se afogar é é relevante. mínima, é Uhum, mínima. isso. Numa banheira, por exemplo, você coloca um bebezinho na banheira, né? Acha que, não, só tem um pouquinho de água. Quanto, Adriana, que realmente 3, 4 inches de água. um Uhum. tantinho assim, né? Isso, Isso é exato, assustador, exato. porque É. a mãe gosta, toda mãe gosta de ter uma banheira, né? Uhum. Achando que, mas é uma coisa rápida, né? Porque dependendo da idade do bebê também, muitas vezes ele não sabe Não se sabe se leva, virar. Então, eles sentam, né? Eles são muito flexíveis. flexíveis, sim. Eles sentam com as perninhas E você abertas e se bota a eles. cabecinha. Exato. Uhum, às vezes quer pegar um brinquedo, alguma coisa É. assim, e basta, isso é o E suficiente. na sua opinião, na sua experiência, você tem essa escola há quantos anos? 13 anos. 13 anos. Uhum. Qual é a idade melhor para começar a ensinar uma criança a nadar? Quanto mais cedo, melhor. Nós começamos a partir de 6 meses. Poderia começar até mais cedo, se Sim. fosse mais E fácil não da afeta a aceitação. criança, a água, beber água de Não, não. piscina? Vai ser muito raro a criança respirar a água, tá? Uhum. Ela pode beber um pouco, não vou negar. Ela, às vezes, traga um pouco de água, mas Aham. traga, esqueci espanhol, isso. Um pouco de água, mas essa água vai para o estômago, né? Uhum. O que é mais perigoso é que a criança respire, Respire, vai. mas também constantemente, entendeu? Elas vão começar com um movimento e uma contagem. A gente faz 1, 2, 3, demonstra para eles como a gente vai embaixo d'água. Depois da segunda, terceira vez, já se torna uma coisa intuitiva. Ela Uhum. já percebe. Muitas vezes a criança está chorando nos primeiros dias de classe. Quando Sim. você fala 1, 2, 3, ela já Já conscientemente conscientemente já sabe. já fecha, porque ela sabe que ela vai descer, então ela já começa a entender. Uhum. É intuição, é como Uhum. muita coisa na vida a gente aprende com a nossa intuição, né? Tem um fenômeno que isso me assusta também. Eu não conheço pessoalmente, mas sei de uma história de uma criança que aconteceu isso. Chama dry drowning. É Uhum. o afogamento seco. Seco. O que é isso? É Explica muito pra raro, gente. é Explica. muito raro isso. Isso daí, vamos dizer, uma criança. Inclusive, gostaria de mencionar, apesar de ser raro, eu tenho um pai de aluno que perdeu uma filha de 12 anos Uau. numa piscina de. Eles estavam no hotel e a criança caiu passou o dia na água, brincando. Ela não caiu, ela sabia nadar.
mergulhando, mergulhando, mas respirando, sem controle nenhum. Ah, entendi. Nadando, respirando. Então, essa água toda vai para os pulmões, vai para os alvéolos. Ela saiu da piscina, tomou banho com os pais, foram jantar. No jantar, ela começou a ficar letárgica, assim. Começou a ficar cansada, Sim. começou a ter dificuldade de respirar e foi levada para o hospital. Infelizmente, não pôde Porque ser. entrou muita água no pulmão. Muita água, ela respirou muita água. Existe a diferença dela beber a água, ela vai... Eu brinco isso com os pais de bebês. Eu falo, olha, ele vai beber um pouquinho de água, ele vai fazer bastante xixi mais tarde, mas não pode deixar respirar. Respirar. Pelo, Isso que é o perigo. Exato. Nossa. E você vai perceber a diferença, porque no momento que você bota a criança embaixo d'água, se ela subir tossindo, 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 ela respirou. Tudo bem, uma vez... Mas se ela não pode ser constante. Quantas vezes a gente, às vezes, dá um gole de água, né? E imediatamente desce para o lugar errado, como se diz, né? Exatamente. A gente tosse e expira e passa, né? Mas não pode ser constante, respirando, respirando. E, infelizmente, foi o que aconteceu. É um assunto muito difícil, mas muito importante. Para as pessoas que vão assistir, para mim, uma criança aprender a nadar não é um luxo, é uma coisa necessária. É uma necessidade. Necessidade em qualquer parte, principalmente aqui na Flórida. Agora, uma pergunta meio curiosa. Antigamente, né? Nós mais velhas, né, Cecília? Nossa época. Pode me incluir. Não, nós de 30 anos, né? Claro. Nós que temos assim os 30, né? Na minha época, sempre tinha um tio, alguém que pegava a gente, jogava no mar ou na piscina, aprende. Hoje em dia não é bem assim, né, Adriana? Não. Você tem um método, né? Não vou dizer que não é bem assim, como a gente comentou antes, offline. Existe ainda um programa, né, desse tipo, porque ele é um programa curto, eles querem obter um resultado rápido. Eu creio que é 5 ou 7 dias por 10 minutos. Sempre repetindo aqueles mesmos movimentos aqui. O resultado, eu não vou te dizer que não seja bom, mas o resultado psicológico da criança pode não ser tão benéfico, né? Ela pode estar salva na água depois desse curso, mas eu não sei se ela vai estar salva e vai gostar, vai ter prazer de estar na água. Então, essa é a diferença. O nosso programa envolve toda a sobrevivência. Ensina a criança a saltar na água, se virar de costas, boiar, mergulhar, recolher brinquedinhos debaixo d'água, andar no lado da piscina, procurar a saída mais próxima. Isso tudo, mas de uma forma mais didática, menos mais bruta, leve, exato. Menos chocante, né? Menos chocante. Os resultados são o mesmo, né? Nós obtemos excelentes resultados. A Aquamotion já ensinou cerca de 5.000 crianças no condado de Broward. Dentro desses 5.000, eu acredito que 1% dos meus alunos hoje em dia são atletas. Atletas são do swim team. Muitos voltam para mim com as medalhas. Conheço diversos swim teams, não só em Pembroke Pines, em Dave, em Cooper City, onde eles participam. Os pais vivem me mandando os vídeos deles. É fantástico. Legal. Então, isso porque eles criaram amor pela água e amor pelo esporte. É a diferença entre um programa e outro. Não estou fazendo nenhuma crítica a esse outro programa. Nunca assisti de perto, pessoalmente, já vi vídeos e tudo. Não é nada que eu incorporaria dentro da minha escola,
Mas não estou dizendo que não tenha resultado, Eu estava te contando, o meu filhinho aprendeu, não de jogar na piscina, mas ele tinha 2 aninhos, não tinha 3 ainda, e ele aprendeu na University of Miami, o swim team. E foi basicamente assim, foram 5 aulas de uma imersão total, eram 20 minutos cada aula, Uhum. né? Ele chorou 4 dias, e no 5º dia ele saiu nadando, né? Foi traumatizante para mim. Graças a Deus, ou ele Ele falou, eu esqueceu. nado, eu morro. Ele tinha 2 aninhos, ele não nessa época eu nem falava português com ele, nós sempre falamos, não falava inglês, eu sempre falei primeiro português com as minhas crianças, então ele nem entendia, então a moça teve que aprender uns comandos ali na hora em português para ele entender, né? Mas ele chorou 4 dias e no 5º dia foi quando ele saiu nadando, mas graças a Deus, hoje ele nada pra caramba, inclusive já foi até salva-vida, mas ele Olha, não que não engraçado. tem essa memória, eu acho que ele era muito pequenininho, não Traumática. traumatizou ele, Uhum, traumatizou a mim, uhum. mas que eu não pude nem olhar, mas para ele funcionou. Agora, você tem o seu método, você que criou, você incorporou de várias, Incorporei incorporei. algumas coisas eu criei, outra. Porque existem coisas, parar para pensar, boiar é boiar, É. né? Só existem duas maneiras de se fazer boiar, entendeu? Então não tem muitas maneiras de demonstrar. Existe, sim, a maneira, a técnica mais sutil, mais eficiente para que Uhum, isso possa acontecer e mais relaxante para a pessoa, uhum. né? Quando eu falo para os adultos, quando eles começam, eu tenho bastante aluno adulto também, eu falo, a gente vai boiar primeiro. Eles entram em pânico, em pensar em, Eu. em pensar em estar de costas, deitado na água, Água, porque eles não conseguem imaginar como a água pode suportar o peso do corpo e tudo. é. Então eles já se seguram, mas assim, 2, 3 vezes fazendo comigo. Não, eu fiz cursos de Watsu também, não sei se você já ouviu falar, Watsu é o Water Shiatsu. É Yes. um relaxamento Uhum, na água. Então, eu também utilizo muito dessa técnica, principalmente para os adultos, né? Para os adultos e para os bebês, bem uhum, pequenininhos, né? aham, Que é uma massagem uhum. corporal, é uma para entendimento da água e tudo. E duas, três classes eles já estão boiando sozinhos, já estão tranquilos, já têm um entendimento de que sim, eles podem, que a água pode suportar o peso corporal deles e tudo. E aí fica tudo mais fácil. Mas agora vem outra pergunta que não cala, pelo menos para mim. Ok, eu já te contei a minha história de natação, que eu tenho que reaprender por várias razões, mas a que não cala para mim é, ok, eu aprendi a boiar, agora eu vou pensar, tô eu lá no meu barco, aconteceu alguma coisa, o barco afundou, eu sei boiar, e aí? Eu vou Você, ficar boiando. a gente ensina, não, a gente ensina também a Ficar propulsão, boiando né? quantas horas? Eu já tô. Até alguém te resgatar. Aí o nervoso, né? Você pode fazer a propulsão de costas sem exatamente ser o nado de costas, o Aham, backstroke. É a aham. propulsão usando somente os braços para se locomover. Né? Hoje eu sempre utilizo isso, sempre. Uhum, Aí quando elas começam a boiar, os alunos eles começam a boiar num lado da piscina, eles usam essa propulsão até o outro lado da piscina. Os aham. 30 pés eles vão se movendo assim. Quando já vai avançando mais e vai aprendendo a nadar, eles vão nadar e vão roller de novo para as costas para Entendi. descansar. Para descansar. E aí usa novamente essa propulsão de costas. E se vira de novo, nada, se vira e descansa. Isso é a melhor forma para É quem realmente complicado. tá exausto. Complicado. Eu acho que eu vou ter que ir lá na sua escola para eu reaprender, Por porque favor. realmente, para mim, eu tenho um pouquinho de medo. Os seus alunos, você disse, bebezinho, né? Até que idade? Qual é o seu aluno mais velho? Velhas que nem eu e a Cecília? Ah, 68. Poxa, Mais velho que nós, tá vendo? não, mais velha que você só, né? Eu tô bem Não ainda. vamos entrar em detalhes. Vamos interpretar. E É, aprendem, de Adriana? 6 meses até 60. Essa, inclusive, de 68 veio hoje de manhã, a Rita, uma jamaicana. Ela tinha vindo há 5 anos atrás, logo antes do Covid. Foi quando ela começou, iniciou, Aham. parou por causa do Covid e retornou agora tem 3 semanas. E aprendem? Ela ainda está no processo de dessensitização, né? Eu Aham, não sei sei, se isso é sei, uma sei, palavra sei. Tá em- tentando entrar na água, né? Não, ela Ela entra, entra? não, entra, já boia. Hoje já estava trabalhando com a barra, já Aham. utilizando os braços, mas
falta um pouco de coordenação, vamos dizer Aham, assim. sei. Mas ela já passou por vários estágios dos medos dela. Ah, legal. Já funda, hoje a gente fez brincadeira de mergulhar para pegar os aros assim embaixo d'água e tudo. Ela já boia sozinha, independente. E o engraçado é quando eles aprendem a boiar, a dificuldade mais é de se levantar. E eu falei, tá vendo, você achou que não sabia boiar, agora você não consegue deixar de Deixar de boiar. boiar, é verdade. É uma coisa, é complicada. Outra pergunta que eu queria te fazer. Você, obviamente, você atingiu um sucesso muito, muito grande, bem conhecida. Poxa, 5.000 alunos é muita criança, É muita muita criança, graças a gente. Deus. E é um bem que você está fazendo para a comunidade, para esses pais, Uhum. porque a coisa mais preciosa que a gente tem são os filhos, né? Então, Sim. o recado fica aí para quem puder. Eu tenho ah, famílias, desculpa te não, interromper, Ingrid, eu imagina. tenho famílias que estão lá desde que eu abri. Desde 2012, 2013. Os filhos já estão com 14, 15. Tem casos de mães que casaram novamente, agora estão com bebês. Então, elas Aham, levam lá os para dois, aprender. 14 e 15, levam os dois bebezinhos. E tem famílias lá que estão há 7 anos, que tem... Os judeus têm bastante filhos, né? Uhum. E as famílias estão lá há anos, com todos os filhos. Hoje E- mesmo de manhã eu tive uma que os 5 irmãos foram assistir a aula. Nossa, E aí eu falei para a recepcionista, falei, foram todos, eles da janela, eu falei, todos os meus alunos, que todos. legal. E quanto tempo, em média? Eu sei que é difícil você falar de uma criancinha que começa a nadar talvez com 1 aninho. Quanto tempo demora até você poder falar? Eu não sei, eu acho que nunca se deve deixar uma criança sozinha numa Exato. piscina, mesmo se souber nadar. Uhum. Mas quanto tempo que você se sentiria confortável em, digamos, virar as costas um minutinho e saber que elas vão ser ok? Quanto Olha, tempo demora? é, você se refere a boiar ou a nadar? Porque a boiar, 3 a 6 meses, a criança já... E nadar? Nadar, pra gente, é o tipo da coisa, não é o mais importante, porque se a gente está falando de sobrevivência, o Uhum. boiar É o mais é a palavra, importante. é o mais Aham. importante. Agora, eu acho que com 1 ano, 8 meses a 1 ano, a criança de 2 anos Já já, sabe já nadar. atravessa a piscina, Já atravessa. utilizando essa técnica que eu disse, nadar, se Virar. virar, nadar, se virar, nadar. Entendi. Muito legal. Se você for no nosso Instagram, você vai ver diversos vídeos de É, e, crianças de 1 a 2 anos já fazendo esse e o seu tipo de... Instagram é @aquamotionus. @aquamotionus. US. Olha, Uhum. para quem está assistindo, vale a pena conferir, porque Inclusive, me desculpa, inclusive eu coloquei no topo da página, porque como amanhã é esse dia especial, dia 15 de maio, vai ter uma foto pin no top, que é o Dudu. O Dudu já foi entrevistado comigo, ele e a mãe dele também, há uns 2 anos atrás, que ele se afogou na piscina, se afogou realmente, teve que ser ressuscitado, teve que ser levado para o hospital, colocado Uhum, nas câmeras e tudo. E ele só se salvou porque o pai conhecia um pouquinho, através de filme, nem uhum. tinha feito curso nenhum, mas de CPR. Oh, Então ele gosh. conseguiu ressuscitar. O Dudu tinha bebido muita, muita água. E aconteceu assim: eles alugaram uma casa em Naples para um fim de semana. Uhum, Estavam todos na piscina, familiares, amigos, tudo. A mãe entrou para fazer o almoço. O Dudu não estava na piscina porque ele não gostava de água. uhum. Mas ele estava jogando bola do lado de fora. Ele chutou Embora foi. a bola caiu. Ele pulou, ele caiu na piscina, ele nem se jogou na piscina, ele caiu na piscina e ninguém percebeu, porque como tinha muita criança na piscina, fazendo barulho, gritando, Uhum, brincando, os adultos todos dentro da piscina, também conversando. Quando uma amiga que estava do lado de fora, tomando sol, olhou para a piscina, o Dudu já estava boiando Oh my na gosh. piscina. Então, foi um pânico. Ela ressuscitou. Uma semana depois, ela se inscreveu na Aquamotion e me contou a história. Eu achei que o Dudu ia ser um caso difícil para eu trabalhar, porque era muito Muito recente. recente, é. Ele tinha só 7 dias que ele tinha se afogado. E, não sei se você sabe, afogamento é uma coisa dolorosa, né? Você... Eu já passei por isso, não tão grave assim, mas bom, tive que ir para o hospital e tudo foi bem difícil para mim. Então, eu tenho um problema com água. Mas é uma coisa realmente dolorosa. E não, Ela e marca, queima e te marca. as E vias dói, é. respiratórias, Uhum. dói muito e tudo. Então, eu achei que por ele ter tido esse trauma tão recente, ia ser
difícil eu trabalhar com ele. Em uma semana ele chorou muito, era menos de 3 anos de idade, Aham. chorou muito, muito traumatizado. Na segunda semana ele já boiava, Ai, que e em menos de um maravilha. mês e meio ele já mudou de nível, já era um Goldfish, o nível Goldfish eles já estão aprendendo estilos. Aham. Já aprende o freestyle, a bater perna, usar o braço e tudo. Então eu botei inclusive esse vídeo dele tapinha Ah, no topo da legal. página, em homenagem a ele, que graças a Deus ele não virou Ai, uma que história linda, estatística. É. muito legal. Então, Uhum. quem está assistindo, vão lá ah, conferir o Instagram da Adriana, @aquamotion US. US. Uhum. E a última coisa que eu queria perguntar para você, é o que eu pergunto para todo mundo, você já atingiu tanto, tem o seu sucesso, a sua escola, o que a Adriana pode mais? Bom, eu já tentei de bastante coisas relacionadas com a natação. Eu faço parte de um grupo de pessoas que nadam ajudando cadeirantes a Aham. participarem Ai, que de legal. eventos de natação. Obviamente, os cadeirantes não podem nadar, então nós colocamos eles num caiaque, amarramos eles na nossa cintura e puxamos ele no mar para que eles possam participar dos campeonatos. Então, eles estão lado a lado com nadadores, né? E sendo, obviamente, assistidos por nós. E isso é uma coisa muito gratificante, né, para mim. Em termos de o que mais a Adriana pode atingir, teria ideia de, quem sabe, uma nova escola, Ah, que mas os legal. desafios Vem para esse são... lado de cá. os desafios são tão grandes na Eu imagino. questão do manpower, né, E a da mão. gerência de ter várias pessoas, né? Exato, porque é um trabalho de muita responsabilidade, Sim. muita, muita. Eu não estou tranquila se eu não estou lá na escola. Eu tenho câmeras na escola, se eu não estou lá, eu estou vendo tudo. Tenho 2 na piscina, 2 em todas as áreas da escola, porque é uma coisa que uma fração de segundos. Ontem, durante uma aula, um menininho subiu em cima do outro e afundou, e a gente, na hora, Nossa, percebeu, percebeu. porque o professor está trabalhando com os outros 2 estão na escada esperando a hora deles. Então, a atenção tem que ser sempre mesmo. E todos os professores têm que ter essa consciência e estar muito alerta para tudo que está acontecendo. Então, o mais difícil mesmo é encontrar a pessoa que tem essa consciência e o Sim. manpower. Bom, você está de parabéns, o seu trabalho é, assim, muito importante. Nossa, uma Muito coisa que obrigada. todo pai, toda mãe deve pensar seriamente. Te agradeço por ter vindo aqui. Pois Foi um não. grande prazer te conhecer. E vamos continuar a conversa. Um dia eu vou lá na sua escola para a gente Com certeza. fazer Posso só um deixar follow-up. uma mensagem aqui para os pais. Pode? Não aguardem um evento acontecer, não esperem. Eu escuto os pais dizerem, isso nunca vai acontecer comigo, eu não tiro o olho dos meus filhos. Eu já fui para uma semana de congresso de afogamento do NDPA, National Drowning Prevention Association, em Tampa. Foram 7 dias que eu conheci todos os dias pais de crianças de crianças que morreram afogadas por situações diversas, segundos, né? diversas. Um pai botando as coisas no barco para sair de barco, os 2 gêmeos pularam na piscina, morreram os 2. Eu tenho foto com ele, uma coisa assim. Eu nem gosto de pensar. Eu meu também Deus, não. tô Até hoje arrepiada. isso me dá calafrio, porque acontece, gente. Não pode culpar o pai, não pode dizer que são irresponsáveis, que não tiveram atenção, porque ninguém espera isso, ninguém deseja isso para o próprio filho. Então, não aguardem muito tempo, sabe? O seu filho começou a engatinhar, ele já vai ter acesso à água, ele já vai ter acesso à piscina, a um lago, alguma coisa. E outra coisa, resista ao choro. O choro faz parte do processo. Eu sim. O choro faz parte de qualquer aprendizado. O choro faz parte da necessidade de certas coisas. Vai tomar uma vacina, ele vai chorar. Ele vai cair de bicicleta quando estiver aprendendo, vai chorar. Ele vai ser deixado no daycare no primeiro dia de aula, ele vai chorar. Então, faz parte. Tem um quadrinho na minha escola que eu adoro, fala, quando você pensar em desistir, pense primeiro o porquê que você começou. Qual a razão que você começou, entendeu? Ótimo conselho. Uhum. Bom, muito obrigada, Adriana. Obrigada Foi um a grande você. prazer te conhecer e você está de parabéns. Muito obrigada. Obrigada por me ter aqui. Imagina. Uma boa noite para todo mundo. Boa Obrigada. tarde.